E gente bonita, mexe bola na área. Hoje eu vou conversar com Gabriel Gentili sobre o resultado das Olimpíadas de Inverno, o melhor e o pior de Pequim 2022. Mas antes, as atualizações de tudo que rolou desde o último episódio. Nós tivemos a volta da Champions League com o início das oitavas de final na semana passada. O Bayern de Munique empatou com o Red Bull Salzburg por 1-1 na Áustria, enquanto o Manchester City goleou o Sporting em Lisboa por 5-0. O Liverpool ganhou da Inter de Milão por 2-0 em Milão. E o PSG em Paris derrotou o Real Madrid por 1-0 com aquele golaço do Mbappé no último minuto de jogo. Essa semana, tirando a vitória do Chelsea em Londres por 2-0 sobre o Lille, todos os outros 3 jogos terminaram empatados. Benfica e Ajax terminaram em 2-2 na Luz. O Atlético e o Manchester United por 1-1 no Wanda Metropolitano em Madrid. E Vila Real e Juventus também por 1-1. A segunda perna das oitavas de final começa na semana dos dias 8 e 9. E na semana seguinte, nos dias 15 e 16 de março. Até lá, a UEFA decide se mantém ou não a sede da final em São Petersburgo, na Rússia, depois da invasão russa à Ucrânia, iniciada hoje pelo governo Putin. Mas bola também é política. A gente teve um manifesto gravado hoje por jogadores brasileiros na Ucrânia, pedindo a ajuda do Itamaraty para serem retirados do país. Para quem não sabe, o Shakhtar Donetsk é o time europeu com o maior número de brasileiros no elenco. Donetsk fica justamente ali na região de Donbass, no leste do país, perto da fronteira com a Rússia. Desde o início da tensão entre os dois países, lá em 2013 e 2014, ele vem jogando o campeonato ucraniano fora de casa, não chegou nem a poder utilizar a bilionária Donbass Arena, que ficou pronto justamente um pouco antes do conflito. O campeonato ucraniano está suspenso e quem também avalia se mantém ou não a Rússia no calendário de provas é a Fórmula 1, que por enquanto aguarda a escalada ou a diminuição do conflito para bater o martelo. Falando em Fórmula 1, nós tivemos o lançamento dos carros dessa temporada, cada um mais bonito que o outro, e o início dos treinos lá em Espanha, no circuito de Barcelona. Muito em breve teremos um episódio especial para comentar isso aqui no Mete Bola. Enquanto isso, voltando para o futebol, nós tivemos o início da Libertadores para os times brasileiros. O América perdeu para o Guarani do Paraguai no jogo de ida por 1-0, com gol já nos acréscimos lá no Independência. Por outro lado, o Fluminense ganhou de virada contra os Milionários da Colômbia, lá na Colômbia, com direito a pênalti defendido pelo goleiro Fábio. Saudade do meu ex. Tivemos o início da Copa do Brasil com goleada do Cruzeiro por 5-0 sobre o Sergipe, lá em Aracaju. Tivemos a final da Supercopa do Brasil entre o campeão brasileiro da Copa do Brasil, o Atlético, e o vice-campeão brasileiro, o Flamengo. O jogo deu muita polêmica de bastidores pela escolha de uma sede supostamente neutra. Ele acabou sendo realizado em Cuiabá, na Arena Pantanal. O Atlético abriu o placar, tomou a virada e empatou a partida levando por os pênaltis. O time gosta tanto de pênalti que foram 12 cobranças para cada lado. E entre erros e acertos, o Atlético acabou levantando a taça, depois de 2 anos seguidos sendo conquistado pelo Flamengo. Para finalizar, tivemos ontem a Recopa Sul-Americana entre o campeão da Libertadores, o Palmeiras, e o campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense. O jogo de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, acabou empatado por 2-2, com o gol do Rafael Veiga do Palmeiras já nos acréscimos do segundo tempo. O jogo de volta acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Palmeiras, que acabou o Mundial de Clubes em segundo lugar, ao ser derrotado pelo Chelsea na prorrogação lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Isso é tudo por enquanto. Fiquem agora com a entrevista com Gabriel Gentili do Surto Olímpico, depois da vinheta. Rodou. Ei, gente, tô aqui com o Gabriel Gentili. Ele é jornalista do Surto Olímpico e participou da cobertura das Olimpíadas de Inverno em Pequim. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu de melhor e de pior durante os Jogos Olímpicos de Inverno, sobre a cerimônia de encerramento que está passando aqui atrás. Ei, Gabriel, tudo bem?
Oi, Matheus, tudo ótimo, obrigado pelo convite. Quais foram suas considerações em relação a tudo que aconteceu nos jogos, os melhores momentos, os piores, os mais marcantes, enfim? Nossa, foi um turbilhão de coisas, né? Porque teve um monte de coisa positiva, um monte de coisa negativa ao mesmo tempo, assim, foi uma loucura. Eu acho que o ponto mais positivo que a gente pode tirar dessa Olimpíada de Pequim foi que no meio da pandemia eles conseguiram fazer um bom trabalho. Eles fizeram um sistema de bolha super fechado, mais restrito do que aconteceu em Tóquio na Olimpíada de Verão, e deu certo ali, tipo, é, mais de 1 milhão de testes, só 400 deram positivo, 400 e pouco deram positivos, e tudo ali, a maioria era muito mais gente chegando em Pequim no aeroporto, sabe? Então o vírus não estava circulando dentro da bolha, o que foi um bom sinal de que eles fizeram direitinho o trabalho ali de garantir a segurança de todos que estavam participando da Olimpíada. Eu acho que no geral, assim, foi uma boa Olimpíada, acho que a gente teve vários destaques positivos, ali pensando em termos de resultados dos atletas, dos resultados inéditos de alguns países, mas lógico a gente também teve coisas negativas, como por exemplo a situação do doping da Kamila Valieva, agora a gente vê Dona Rússia quebrando a trégua olímpica, que ainda está em vigor, né? Então teve bônus e ônus nessa Olimpíada. Não, pois é, né? Eu tava pensando ontem, nossa, o Putin pelo menos esperou as Olimpíadas acabarem para poder invadir a Ucrânia. Então, só que daí, tipo, o negócio é que a trégua olímpica, tipo, que a Rússia assinou lá na ONU, ela vale até o final da Paralimpíada, que ainda não começou. E tanto que o Thomas Bach, ele soltou nota agora há pouco, falando assim, aí, segura aí, meu filho. Mas não é a Rússia que tava jogando, né? Era a Rússia SAF, era o Comitê Olímpico. Era a Rússia TJ. Mas em relação, a gente teve a quebra de recordes de ouro da Noruega, né, que tinha conseguido, acho que o recorde anterior era de 14 medalhas de ouro e agora foram 16 conquistadas pelos noruegueses. Eles tiveram 2 medalhas a menos, se eu não me engano, em relação a Pyeongchang em 2018, né, no total, mas o número de medalhas de ouro aumentou. A Alemanha também melhorou o resultado de ouros em relação a 2018. Mas eu acho que a grande decepção realmente é o Canadá, né? Que ficou bem atrás em relação ao número de medalhas que se esperava dele. O que você pode comentar em relação? O Canadá, assim, eu cheguei até a fazer, que nem tem Sports Illustrated e outros veículos fazem, assim, uma previsãozinha de todas as medalhas, assim, só tipo, eu faço meio que por brincadeira minha mesmo, mas também pra ver, né, quanto que eu acerto e tudo mais, e também pra ir estudando antes dos jogos. E eu já tinha visto que o Canadá realmente ia flopar, assim, tipo, não ia conseguir um resultado tão bom como nos últimos ciclos olímpicos. Que aconteceu que o Canadá, assim, foi aquele caso, assim, país que ganhou muita medalha no total, mas ganhou poucas de ouro, assim. Se pensar, por exemplo, o Brasil em Sydney, sabe? Ganhou bastante medalha ali pelo que se esperava, mas não ganhou nenhuma de ouro. Foi essa a situação do Canadá, sabe? Acho que pensando em alguns esportes ali que o Canadá é forte, teve problemas, como por exemplo o curling canadense. Foi uma campanha assim que até comparei outro dia que pareceu o Brasil no vôlei na última Olimpíada, porque tinha assim uma grande expectativa de resultado que acabaram não entregando e ficou naquilo, né? E também acho que em alguns esportes, assim, meio que numa fase de troca de gerações, assim, o exemplo mais claro acho que é a patinação artística ali, que eles tinham, eles foram, por exemplo, ouro na competição por equipes em 2018, só que praticamente todo mundo que estava naquela equipe de 2018 aposentou nesse ciclo olímpico. Então, de 2 ouros que eles saíram na patinação artística, eles saíram com nenhuma medalha agora esse ano, por exemplo. Então, são mudanças ali, né? Patinação artística que esse ano deu o que falar, né? Teve a questão do doping da Valieva. Nossa, acho que foi uma das imagens mais impactantes, ela ali na sala esperando a nota depois de ter tomado 3 tombos, né? E a treinadora dela, a Eteri, falando na cabeça dela, ela caindo no choro, enfim. Teve a questão do Yuzuru também, né? Que tentou o Axel quádruplo e acabou conseguindo, mas falhou na aterrissagem
Só que mesmo assim ele conseguiu subir de 8º para 4º lugar, até a última nota do Nathan Chen ele estava ainda no pódio. Foi bem... A patinação artística já é a que detém o maior número a maior quantidade de cobertura, né, na mídia brasileira em relação aos outros esportes. Mas esse ano parece que eles ainda conseguiram mordiscar mais ainda, né? Bastante, até porque cada vez mais a gente vê o número de gente acompanhando a Olimpíada de Inverno no Brasil vai aumentando, e a patinação artística, por ter todo esse lado, primeiro porque acho que é o esporte mais conhecido, querendo ou não. Eu falo que a patinação artística é a ginástica artística das Olimpíadas de Inverno, sim, né? É isso, e só que até comparando assim, por exemplo, a ginástica artística tem uma concorrência muito forte de esportes como atletismo e natação no verão. Aqui, no caso, a gente não tem, tipo, pensando assim, porque, a não ser lá na Noruega, que eles vão preferir, tipo, um esqui alpino, esqui cross-country, biatlo, na maioria, assim, do mundo, a patinação artística, ela vai ser o esporte que chama mais atenção nos Jogos de Inverno, né? Então, acaba tendo, assim, toda essa expectativa em cima. A gente teve a manutenção das hegemonias, né? A Holanda continuou levando quase tudo na patinação de velocidade. A Alemanha dominou os esportes de trenó, né? E a Noruega, os esquis e snowboards da vida, né? A Noruega, assim, no esqui nórdico é sensacional, né? Que no esqui nórdico a gente fala, assim, cross-country, salto de esqui, combinado nórdico e também o biatlo. A Alemanha nos esportes de trenó não tem não tem comparação. Os caras, eles, assim, acho que são 16, 17 pistas em atividade no mundo. 4 são na Alemanha, então os caras, eles têm muita vantagem. No luge, principalmente, assim, eles dominam demais, assim. No bobsled foram 2 medalhas no foreman. O que ganhou a medalha no foreman ganhou no de 2 também, né? Enfim, não tem nem o que discutir. Não tem. A única coisa que acontece, por exemplo, no bobsled, no ski, não acontece. O bobsled masculino é uma prova que já estava meio que marcada. Tem o Francisco Fredes, que ele é o melhor da história ali, o melhor da qualidade. Ele vem, assim, todas as Copas do Mundo, praticamente, ele raramente perde. Ele acho que perdeu uma só nessa temporada, de 8 provas no 4-man, outra no 2-man. E ele já estava meio que certo de ganhar. Nas outras provas do bobsled skeleton, o cenário estava mais assim, podia ter uma coisa diferente, né? Ainda mais por ser pista nova, por vários atletas ali estarem sempre trocando de posições ali no pódio nas etapas de Copa do Mundo, mas chegou lá, os caras ganharam igual, então não tem muito o que fazer. Passou aqui atrás o hóquei, né? A gente teve uma surpresa no hóquei masculino, final entre a Rússia SAF e a Finlândia. A Finlândia acabou levando a melhor, né? Se eu não me engano. Finlândia que tá ali na fronteira com a Rússia, né? E o Canadá e os Estados Unidos decidiram mais uma vez o hóquei feminino, vitória do Canadá. Eu vou falar que eu tô até surpreso, que assim, né, no caso, a gente até falou do Canadá flopando, mas o hóquei feminino acho que foi meio que a exceção do Canadá, assim, né? Que foram, assim, várias goleadas durante a campanha. Se não me engano, foi, acho que, a maior campanha em termos de gols numa audição olímpica do hóquei feminino. E eu até achei que os Estados Unidos ia sofrer mais a final. Uhum. Sério, eu achava que tinha chance de ser um 5-0 pro Canadá tranquilamente, mesmo os Estados Unidos sendo uma boa seleção, porque as canadenses estavam jogando demais, assim, e mereceram demais essa medalha de ouro. E no curling a gente teve a dupla mista italiana ganhando a medalha de ouro na primeira semana. O masculino ficou por conta da Grã-Bretanha, né? Foi o contrário, a Grã-Bretanha no feminino e o masculino foi a Suécia. Tá. Mas as duas decidiram tanto o feminino quanto o masculino, não foi? Não, era a Grã-Bretanha e Japão no feminino. Foi isso. E teve a dupla chinesa também não ganhou. Perdeu a maioria dos jogos, né, na primeira fase, a dupla mista. Mas virou destaque. A menininha... Você estava assistindo o jogo de outra dupla e a menina chinesa estava gritando, você conseguia escutar ela na transmissão de todos os jogos de curling. Mas a surpresa ficou por conta da dupla mista italiana mesmo, que ganhou todos os jogos, né? Sim, era aquela coisa assim, não era uma dupla assim que dizia assim, vai ser a última colocada. Era uma dupla ali que estava ali no bolo ali para brigar pelo 4º a 6º lugar, mais ou menos. Tanto que eles tinham sido o 5º lugar no Mundial anterior.
Só que eles fizeram uma campanha assim arrebatadora, ganharam todos os jogos, ganharam bem. A moça que era Estefânia Constantini. Isso. Ela jogou muito bem, sério. Ela... A última pedra que ela colocou na final, parece que ela foi lá e colocou com a mão, assim. Sim, era um negócio incrível, assim, o que ela fazia. E falando em Itália, para 2026, que é a próxima sede, os próximos Jogos Olímpicos de Inverno vão ser 2 sedes, pela primeira vez na história, 2 cidades vão sediar. Porque, assim, Pequim foi a sede principal dos jogos de gelo, né? O curling, o hockey, a patinação, mas os esportes de neve, os cross-country da vida, de trenó, foram ali em Anquim e... e a outra cidade eu não vou conseguir. Janjacó, isso. Que são a 250 quilômetros e tal, mas o nome dos jogos era Pequim, né? A primeira cidade a receber os jogos de verão, os jogos de inverno, enfim. Mas 2026 não, vão ser 2 cidades. Os jogos de gelo vão ser em Milão e os de neve vão ser em Cortina d'Ampezzo, que já foi sede. A Itália já teve outra sede com Turim em 2006. Caso específico até, né, acho que é mais curioso porque o que acontece? Cortina d'Ampezzo é uma cidade muito famosa nos esportes de inverno. Por exemplo, lá sempre tem competições importantes de esqui. O último Mundial de Esqui Alpino em 2021 foi lá. Então, eu acho que essa questão de botar o nome ali foi mais para ganhar um pouco peso na candidatura também, sabe? Diferente porque acontece, sim. Eu lembro que, por exemplo, Vancouver, Sochi, Pyeongchang também foram esse esquema, assim, que nesse ano de ter a cidade principal ali que recebe hockey, patinação, e tem a cidade da montanha ali, mas ela não tá no nome. Ali, acho que pela importância que Cortina d'Ampezzo tem na história dos esportes de inverno, acho que daí eles acabaram colocando ali para ganhar uns pontinhos na época da candidatura. E são 2 províncias diferentes, né? São 2 regiões diferentes. Milão fica na Lombardia e Cortina d'Ampezzo fica no Vêneto. Então tem esse peso também, parece que foi um jeito de unir, uma coisa meio italiana, assim, sabe? Uma união italiana, assim, que pelo menos passou na apresentação deles, na passagem de bastão, né, de Pequim para Cortina d'Ampezzo e Milão. Se for pensar assim, uma comparação, até pensando em termos de distância, é a mesma coisa como se em 2016 a Olimpíada fosse Rio-São Paulo. Porque dali dá 450 quilômetros de distância entre uma e outra cidade. É um pouquinho mais Rio-São Paulo, mas dá para comparar, assim, em termos de separação, assim, dos jogos. Então imagina, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, além do futebol, a gente também tivesse vôlei, ginástica, natação em São Paulo, outras coisas no Rio, umas coisas ali no meio do caminho. O surf em Paris vai acontecer no Tahiti, que é do outro lado do mundo. Isso foi uma coisa muito aleatória, assim. Eu acho bizarro, porque eles têm praia boa na França, que eles fazem até a etapa da WSL, mas vão botar no Tahiti. A vela vai ser em Marsella, né? Então, o surf poderia ser em Marsella ou em Bordeaux, lá na costa atlântica. Mas, assim... Eu, particularmente, vi muito italiano que ficou... A Itália ganhou 2 ou 3 medalhas de ouro, se eu não me engano, mas teve muita medalha de prata, muita medalha de bronze, muita promessa, né, para os Jogos de 2026. O que eu percebi foi que parece que eles tiveram um investimento para chegar em 2026, porque, por exemplo, a China saiu da 16ª posição em 2018 para a 3ª esse ano, conquistou 9 medalhas de ouro. Geralmente o país cede sempre um desempenho relativamente melhor por participar de todas as provas, né? E pelo investimento também. Então foi essa impressão que eu tive em relação à participação italiana nesse ano. Sim, com certeza. Eles tiveram uma campanha melhor do que em 2018, se não me engano, foram acho que umas 4 ou 5 medalhas a mais no total. E estão ali no caminho bom para fazer uma boa campanha em 2026. Nossa, voltando no tempo. Assim, aquele exemplo lá da dupla do curling, acho que é o principal. A gente vê, por exemplo, a patinação de pista curta, que eles têm a Ariana Fontana, que acho que, inclusive, foi a outra medalha. Minha aposta para acender a Pira Olímpica em 2026, porque ela é a maior atleta de inverno da história da Itália. E foi a outra medalha de ouro, né? Foram só 2, a dupla de curling e a Ariana Fontana. Isso.
E a gente vê ali, por exemplo, que até no esporte ali que é dominado por uma veterana, no caso da Itália, eles têm ali, por exemplo, ganharam medalha no revezamento com uma galera mais jovem, assim, que pode ser que eles assumam um certo protagonismo em 2026. Teve ali A também Mariana outros Fontana esportes. foi uma das encheridas ali não que ela seja encherida, porque ela já tem história, mas ali nas medalhas da Holanda, né, na patinação de velocidade, teve ela e uma outra japonesa que ganharam, enfim. No Os caso golpes ali na também. pista curta, assim, tinha muita expectativa porque aconteceu. A Suzanne Schulten, que é a principal estrela da Holanda na pista curta, ela dominou o Mundial de 2021. Só que não tinha Coreia do Sul, não tinha China por causa da pandemia. Então havia assim uma expectativa de, pô, ela pode ganhar 5 medalhas, mas ao mesmo tempo a gente não sabe como que a China, ainda mais sendo nesse fator que a gente está falando do país sede, como que a China vai se sair na modalidade. E Uhum. realmente eles foram bem ali, a Coreia do Sul também, que não tinha ido no último Mundial, sabe? Então acabou meio que assim, tinha uma expectativa assim, mas acabou meio ficando por baixo, assim. Por exemplo, você falou a questão das que a Itália teve mais medalhas totais, né? 5 a mais, você falou. Mas, por exemplo, a França teve mais medalha de ouro, só que no total a Itália teve mais medalha do que a França, né? Não, isso acontece, né? A gente vê, assim, por exemplo, o Brasil teve mais medalha de ouro do que os países que receberam mais medalhas em 2020. Você acha que o Canadá, por exemplo, acho que caiu numa história dessa, que acho que teve mais medalhas, mas teve pouquíssimo ouro também em 2020. E. Ai, só um minuto. Opa! É meu despertador. Não que seja meu despertador normal, mas Também tem um despertador 10 horas da manhã, 11 horas, acontece. ainda mais agora, voltando para o nosso fuso normal, né? Ontem a gente tinha combinado de conversar ontem de noite, mas acabou que o Gabriel tava com o fuso meio Não, eu tô desregulado ainda, né? E agora, todo dia, assim, 7 horas da noite, eu tô ficando cansado, assim, morrendo de sono. é o fim dessa sequência de 3 Olimpíadas seguidas na Ásia, né? Foi Pyeongchang 2018, Tóquio 2020 e Pequim 2026, sobretudo por Tóquio ter sido postergada, né, que encavalou essa Olimpíada de Verão com a de Inverno em menos de 6 meses de diferença. Agora a gente volta para o Ocidente, vai ter Paris 2024, Milão Cortina 2026, Los Angeles 2028, 2030 já tem alguma 30 candidata? ainda não tá. Então, 30 deve sair ano que vem quem vai ser a sede. Tá uma confusão isso. Basicamente, as candidaturas assim que eu sei, ó. Tem Salt Lake City, Salt Lake City, nos Estados Unidos. Foi Vancouver. 2002, né? Isso. Então, tem algumas coisas que acontecem, né? Os Jogos Olímpicos já estão virando muito caros. Então, o que está acontecendo? Várias cidades que já receberam estão se candidatando, porque assim, pelo menos a gente já tem as coisas prontas aqui, né? Que é o caso, por exemplo, de Salt Lake City, nos Estados Unidos, Vancouver, no Canadá, que está com uma proposta bem interessante, que no caso não está sendo assim, são as autoridades indígenas ali da região da British Columbia que estão organizando a candidatura, bem interessante. E também Sapporo, no Japão, que foi sede em 72 e está tentando agora de novo para 30. Com o aquecimento global, né, tá ficando caro porque tá tendo que se produzir neve artificial para Isso, daí tipo, tem toda essa questão que acontece. Foi uma das principais reclamações que a neve artificial é mais dura, é mais compacta, enfim, mais cara também, né? Mais cara, gasta muita água para produzir. E o que acontece também, que a gente tá falando assim de acaba repetindo a sede. Porque hoje em dia tá muito. E também essa questão dos jogos estão uma sede longe da outra. Porque hoje em dia o que acontece? Neve mesmo tá tendo ali num lugarzinho muito isolado, na montanha. E você não. Fica muito caro para você pegar na cidadezinha ali na montanha, construir arena para 10 mil pessoas assistirem hockey, sabe? E o engraçado é que no dia que nevou mesmo em Pequim, nevou ali naquela região da China, os jogos foram todos suspensos, ficou todo mundo sem saber o que fazer. Ficou muito forte. Não foi tipo aquela nevinha assim, nevou um tiquinho para ajudar, mas não. Eu vi que também tem uma candidatura ali de Barcelona e essa de Barcelona é uma loucura. O que acontece? Ficando mais louca do que essa da Itália, por exemplo. Ali, Barcelona recebendo ali aqueles jogos paixação, hockey, tananã. Daí a região dos Pirineus, que é aquela região de montanhas bem na divisa ali com a França, onde fica Andorra também, que iria receber os esportes de neve ali.
E ainda acontece, não tem pista de trenó na Espanha. Então eles iam usar a pista de trenó da França também, que é lá quase na divisa com a Suíça, sabe? Então, tipo, vai ficar um Incrível. negócio gigante. Mas aí 2032 é Brisbane, na Brisbane, Austrália, e volta pro fuso aí a gente horário. volta a dormir. Isso se não fizerem Sapporo antes, né? E 2036 a galera eu tava vendo uma proposta que tinha sido de sediar uma sede conjunta entre Berlim e Tel Aviv, né? Que vão ser os 100 anos. Ah, isso aí foi muito invencionice. Eu acho que essa aí não deve andar Acho que muito, não não. sai, porque são 100 anos da infame Olimpíada de Berlim de É, 1936, né? porque eu acho que é uma candidatura meio assim, que não faz muito sentido, até porque, por exemplo, faria mais sentido, por exemplo, Tel Aviv tentar uma própria ali, ou com alguma cidade ali próxima, sei lá, Istambul, que é mais próxima, Uhum. e não, quer dizer, não sei agora a questão diplomática, como que tá a situação Israel e Turquia, talvez não seja muito boa. Mas ali, por exemplo, a Alemanha faz mais sentido para a Alemanha fazer uma Olimpíada própria. Inclusive tem a Alemanha não está tentando para 2030, mas tem alguma coisa de talvez tentar para 2034 ali uma Olimpíada de Inverno. O que inclusive é um absurdo, que a gente pensar a Alemanha é tão potência, mas aí, por exemplo, você vê Munique perdeu acho que 3 vezes nesse século a tentar receber os Jogos de Inverno, uma coisa absurda. Mas eu acho que 36 ali, daí tem que ver as séries que vão se Tempo interessar. ainda. Eu acho que tem tempo. Eu acho que uma que sempre falam em Istambul, Madrid, vamos ver se Madrid volta a tentar, né? Uma que eu acho, assim, que se o COI quiser, fizer que nem a FIFA fez com a Copa de 2010, que fala assim, não, vamos tentar fazer uma Olimpíada na África. Uma sede que eu acho viável, em questão econômica e também de estrutura, é Cairo, que lá eles têm feito uns investimentos nível Doha, assim, para tentar atrair eventos esportivos. Então, teve o Mundial de Handball lá, a Copa do Mundo de Ginástica lá, várias competições que eles estão fazendo ali no Cairo. E ia ter os Jogos da Juventude na África também, né? Que foi suspenso por causa da pandemia. Eu achei uma pena isso, e sei lá, em Dakar, no Senegal. Eu achei uma pena porque, assim, ok, muda para 2026 ali os jogos em Dakar, porque para eles ia ficar difícil construir toda a estrutura que eles iam fazer para 2022. Mas eu acho que eles podiam tentar fazer uma edição em alguma outra cidade, talvez pegar uma cidade, sei lá, uma Londres da vida, que já tem a estrutura de Jogos Olímpicos recentes, só para ter a edição, para não prejudicar essa geração de atletas ali que não vai ter essa experiência, sabe? É uma pena, mas fazer o quê, né? Eu sou favorável a uma candidatura de Porto Alegre, Gramado e Canela nos Jogos Olímpicos de Inverno. Olha só, Nossa, mas coloca um snowboard no pé da Raíssa Leal e um patins no pé da Rebeca Andrade, elas trazem os gaúcho é viciado em bocha. A gente consegue pelo menos uma medalhinha no curling. Enfim, eu sou. inclusive, na verdade, falando em gaúcho, bocha, tem um esporte de inverno que ainda não tá não tá e acho difícil para entrar. É um nome super estranho, é Stock Sport, assim. E o que acontece? É o único esporte de inverno, agora na verdade é o segundo, né? Porque a gente ganhou medalha no Mundial Paralímpico de Cross Country. Que o Brasil já tinha medalha em Campeonato Mundial. E é um negócio ali que é muito. O pessoal ali naquelas regiões ali, Santa Cruz do Sul, bastante assim que tem colonos alemães, Uhum. eles jogam aquilo ali, eles estão até tava tendo mundial essa semana, Depois você acho, me lá passa na para eu Europa. pesquisar. É um negócio bem. E é essa lógica assim de bocha, de curling, sabe? E tem Mas um só que eu acho que seria super legal, que a gente teria grande chance de ganhar medalha, é o Air Hockey, que é aquele do. de shopping, né? Gabriel, muito obrigado pela participação, adorei. A gente vai ficar aqui com. Já passou a parte italiana da apresentação. Espero conversar com você mais vezes. Agora a gente só vai ter a Olimpíada de novo em 2024, se o mundo chegar lá, né? Se o Putin deixar. Mas espero conversar com você mais vezes. Muito obrigado pela participação. Valeu, obrigado.
E gente, chegando com a notícia quentinha do tênis, que tem novo número 1 no topo do ranking masculino. 5 anos depois de Andy Murray, um outro tenista fora do Big Three, assume o topo do ranking. O russo Daniil Medvedev conquistou o feito ao avançar às quartas de final do ATP de Acapulco, no México, enquanto o atual número 1, Novak Djokovic, não conseguiu a mesma proeza no ATP de Dubai, disputado simultaneamente. O russo já poderia ter feito isso em janeiro, mas acabou sendo derrotado por Rafael Nadal na final do Australian Open, onde Djokovic, por optar não se vacinar, foi deportado e não pôde defender os 2.000 pontos conquistados no torneio em 2021. Ainda em Acapulco, o alemão número 3 do ranking, Alexander Zverev, dupla do brasileiro Marcelo Melo, foi expulso de quadra depois de surtar e agredir o juiz de cadeira depois da derrota. Nosso outro brasileiro duplista, Bruno Soares, ficou com o vice-campeonato do Rio Open, finalizado no final de semana. Ele e o britânico Jimmy Murray, irmão de Andy Murray, perderam para a dupla italiana Fonini e Bolelli. A chave de simples foi vencida pelo espanhol Carlos Alcaraz, de 18 anos, que derrotou o veterano argentino Diego Schwartzman. O torneio ainda contou com Matteo Berrettini e Federico Delbonis, que perdeu para o brasileiro Thiago Monteiro nas oitavas de final do ATP de Santiago.